Olá, graça e paz. Esta é a 10ª semana que nos encontramos aqui nesta página do Facebook, administrada pela congregação do bairro Açude 1, sob a administração do pastor Zezinho, nosso amigo particular. E o assunto família tem sido um assunto assim de fundamental importância para os cristãos desta era moderna. E a lição número 10 é uma lição que será explanada no dia 8 de março do ano em curso. Tem por título A Família e a Igreja. E o nosso manual de estudo, a nossa revista da EBD, tem por temática a família natural, segundo os valores e princípios cristãos, cujos comentários foram aqui registrados pelo bispo Abner Ferreira. E o texto áureo, ele está fundamentado na carta de apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, que assim diz: Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. E a verdade aplicada diz que tanto a família quanto a igreja são instituições divinas que foram estabelecidas conforme o projeto de Deus para a glória dele mesmo. Os textos de referência, selecionados pelo comentarista, também encontram-se no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos 42 a 47. E o verso 42 assim diz: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em um amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. O amor cristão era evidenciado através das ações. O escritor de Lucas preocupou-se em escrever os acontecimentos que foram vivenciados pelos membros da igreja primitiva. 2000 anos depois, aqui temos esta igreja como paradigma de como nós, dos tempos modernos, devemos ser. O amor cristão é a imagem perfeita da unidade que esta igreja tinha. O fervor do Espírito Santo, através das orações que faziam juntos no partir do pão, era o que os sustentavam e os mantinham de pé, apesar da perseguição que sofriam diuturnamente.
As atividades que desenvolviam coletivamente não visavam nenhuma recompensa financeira, mas tinham como foco o bem-estar de cada um. E o verso 43 deste capítulo 2 de Atos diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Os membros da igreja primitiva seguiam os ensinamentos dos apóstolos, visto que eles conviveram fisicamente com Jesus, foram discipulados no seu ministério terreno e também tiveram o privilégio de serem alunos do Mestre dos Mestres. Foram instruídos pelos ensinamentos singulares de Cristo e, por isso, tinham muito a transmitir. Lucas descreve que em cada alma havia temor, visto que havia enorme respeito e consideração por todos os apóstolos e discípulos de Jesus, pois esse grupo seleto, fazia muitos milagres e maravilhas na autoridade do nome de Jesus. E o versículo 44 diz que todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. O termo comunhão vem do grego koinonia, cujo significado é compartilhar, dando-nos a ideia do espírito de união que imperava entre os membros da igreja, pois estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Jesus era o elo que os mantinham unidos a ponto de repartirem uns com os outros tudo o que tinham. E o versículo 44 deste capítulo 2 de Atos registra que vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Isso não foi uma decisão imposta de cima para baixo pelos apóstolos, não. Mas era algo que era observado por todos os que seguiam a Jesus. Dividir o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um, era uma decisão que tomavam livremente, orientados pelo Espírito Santo. Os crentes desta igreja tinham tudo em comum, financeiramente falando, pois eles partilhavam tudo o que tinham de bom grado, ajudavam-se mutuamente, sem nenhum questionamento, segundo a necessidade de cada um. E o versículo 46, do capítulo 2 de Atos, está registrado o seguinte: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo
E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, que foi contemporâneo dos discípulos de Cristo, os essênios, que era um grupo de religiosos que viviam separados da sociedade, também adotavam esse método de partilha entre todos. O impacto do entusiasmo religioso fez com que os cristãos da igreja primitiva vivessem dessa maneira. Os ensinos de Jesus a respeito da abnegação puderam ter estimulado esse modo de vida dos cristãos daquela época. Eles se encontravam todos os dias no pátio do templo de forma unânime. Partir o pão em suas casas tem o sentido de demonstrar que comiam juntos e que as refeições fraternais eram marcadas com alegria e júbilo por Jesus. A singeleza de coração era sinal de ausência de fingimento. Versículo 47, Lucas vai registrar que louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O que mais nos chama a atenção nessa igreja primitiva é a comunhão existente entre os seus membros, a alegria reinante entre eles e o prazer que sentiam em realizar a obra de Deus. Eram verdadeiros adoradores. O versículo 47 diz que louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. O louvor sincero, que saltava-lhes do coração, atraía a atenção da sociedade. Pois o versículo diz assim: e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O evangelismo daquela igreja era contínuo. À medida que novos crentes iam se agregando ao grupo, dá o sentido de que estavam sendo mantidos no estado de graça que haviam alcançado em Cristo. A igreja primitiva tem muito a nos ensinar, pois como membros do corpo de Cristo, não podemos nos dividir. O mesmo Jesus que operou na igreja daqueles tempos é o mesmo Jesus que quer operar na igreja do século 21. A igreja que fazemos parte. E no item número 1, o comentarista comentou o seguinte: a relação família-igreja. Família e igreja são instituições que foram propiciadas por Deus
e por isso a íntima relação entre elas. Ambas fazem parte do plano divino para a redenção da humanidade. Daí a razão dos constantes ataques de Satanás com o intuito de destruí-las. E no subitem 1.1, o título é Família e Igreja. A existência da família e da igreja fazem parte do plano divino para o bem-estar do ser humano. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus faz uso de um jogo de palavras quando diz: Você é Petros, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Já em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas de que ele seria pai de uma grande nação. Foi por meio dele que Deus veio abençoar todos os povos do mundo. E mesmo após a queda, com a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva, Deus ainda conta com a família para que possa levar adiante o seu plano redentor. A família é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, que diz: Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a Igreja. E o subitem 1.2, cujo título é Igreja como defensora da família, o comentarista diz que manter a família de acordo com os padrões bíblicos é um desafio. O apóstolo Paulo já falava dos últimos tempos caracterizados pela maldade e pela falsidade. Falando sobre os falsos mestres que agiam na igreja, ele disse que eles levariam alguns a abandonarem a fé. E Paulo escreveu o seguinte: O Espírito de Deus diz claramente que alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro e brasa, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Os ensinamentos desses mestres devem ser rejeitados e a igreja precisa levantar a bandeira em defesa da família e instruir seus membros quanto ao padrão bíblico para a família. Conforme escrevi em meu livro, na página 74, o seguinte: foi através do cristianismo que o homem e a mulher assumiram diante de si
a gloriosa tarefa de representarem perante o mundo o verdadeiro sentido dessa união que também existe entre Cristo e a sua igreja. Na verdade, jamais haverá crescimento espiritual de qualquer igreja se não houver edificação nas famílias, cujos membros promovem o crescimento quantitativo, mas também qualificativo. E subitem 1.3, o título é A Família como Promotora da Igreja. É na família que se inicia a formação do pensamento das futuras gerações quanto ao significado e à importância da igreja como corpo de Cristo. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Salomão advertiu o seguinte: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. A Igreja de Cristo é a defensora da família, ao passo que a família é a promotora da Igreja. Para Davi, o Templo de Jerusalém representava a casa de Deus na terra. Ele escreveu assim: fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Salmo 122, versículo 1. E o item número 2 tem por título A Igreja em Cooperação com a Família. A relação família-igreja é de suma importância para o reino de Deus. Já sabendo disso, Satanás vem empreendendo esforços diuturnamente para desestruturar a família. Quando ele consegue fracionar a união familiar para promover a separação de casais, consequentemente, afeta a estrutura da igreja, que é composta de conjuntos de famílias. Numa série de comparações baseadas no trabalho de pastorear ovelhas, como parte da discussão entre Jesus e os fariseus, o mestre disse o seguinte: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 10. E o subitem 2.1, o assunto a ser tratado fala da família e a igreja na cidade de Corinto. Não se pode separar a família cristã da igreja. Ao mesmo tempo em que a família compõe a igreja trata da família em seus diversos problemas e desafios. No capítulo 5 da Epístola de Paulo em 1 Coríntios, o autor vai tratar da imoralidade presente na igreja da cidade de Corinto.
vários problemas eram enfrentados pelos cristãos daquela igreja. Entre eles, o caso de um homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, crime que ia de encontro à lei romana e também contra a lei mosaica. E além de tudo isso, este ato condenável estava ofendendo diretamente o padrão bíblico estabelecido por Deus para a família. No entanto, os cristãos de Corinto não apenas toleravam este pecado grave, mas o que parece, eles se sentiam até orgulhosos por causa dele. E no subitem 2.2, o texto é: cada família, uma igreja. Assim como a família é uma extensão da igreja, a igreja também é uma extensão da família, porque ambas se fundem. Na carta de Paulo a 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele faz uso de uma bela figura da comunidade cristã, dizendo o seguinte: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Coluna e alicerce são figuras de força e firmeza. Uma família sã edifica uma igreja sadia. Quando a família prospera, a igreja a acompanha. Mas quando a família falhar, a igreja deve reagir e se unir para pelejar por ela. Porque através da igreja, muitos divórcios foram cancelados, filhos foram libertos da dependência química e outros foram libertos do homossexualismo, bem como outros ainda libertos da violência doméstica e do abuso de menores. No subitem 2.3, o comentarista vai tratar da igreja primitiva e a família. Falando aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 15, Paulo escreveu o seguinte: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Naquele tempo, os cristãos não tinham prédios próprios ou grandes templos onde pudessem realizar os seus cultos. Eles se reuniam nas casas particulares. Daí a forte interação existente entre a família e a igreja, de tal maneira
que não era muito fácil a percepção de onde uma começava e onde outra terminava. Ambas as instituições eram agentes de evangelização, o que acabava influenciando no crescimento do Império Romano. O ambiente familiar era algo marcante na vida daquela sociedade. E no item número 3, o título é Famílias Comprometidas. Os dias modernos e a vida agitada do dia a dia têm servido como fatores que contribuem para o distanciamento das famílias, influenciando também no esfriamento espiritual dos membros da igreja. A família deve ser um instrumento afinado na formação cristã para as futuras gerações. No subitem 3.1, vamos estudar sobre as famílias comprometidas com a palavra de Deus. Ao retornar do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel já estava morando nas suas cidades. Neemias reuniu as famílias em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas, e pediu ao sacerdote Esdras, e mestre na lei, que lesse o livro chamado Livro da Lei, para o povo. E está registrado em Neemias que homens, mulheres e crianças ouviram com atenção, conforme o capítulo 8, versículos 1 a 3. Isso significa que eles perceberam que não era suficiente a reconstrução do templo e dos muros da cidade, mas que era também necessário a busca da renovação através da luz da palavra de Deus. E durante a construção da cidade de Jerusalém, o próprio Neemias colocou guardas em vários lugares e mandou que todos os construtores sempre carregassem armas, e disse o seguinte: não tenham medo dos nossos inimigos, e lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E Neemias continua advertindo o seguinte: lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares, conforme está escrito no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós lemos a respeito do apóstolo Pedro anunciando a boa nova do evangelho na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, um oficial do exército romano. Cornélio se esforçou para que sua família, seus vizinhos e seus amigos ouvissem a exposição da palavra de Deus em sua casa. Hoje, desfrutamos de abundantes oportunidades proporcionadas por Deus
para que as famílias sejam alimentadas e fortalecidas pelo ensino da palavra de Deus, principalmente através da escola bíblica dominical. Quantos estão frequentando assiduamente e são alunos da EBD? Quase ninguém. E no subitem 3.2, o comentarista fala de famílias comprometidas com as atividades da igreja. É fundamental que as famílias cristãs deem importância às diversas atividades que são realizadas pelas igrejas locais, pois isso servirá de apoio para o fortalecimento, solidificação e ajuda mútua a cada membro no enfrentamento dos muitos desafios que surgem em nossos dias. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está registrado o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então eu pergunto: onde estão os alunos da Escola Bíblica Dominical? E finalizando os nossos comentários desta lição, no último subitem 3.3, o título é Famílias Comprometidas com o Testemunho. As famílias cristãs devem servir de modelo de vida perante os seus vizinhos, parentes e amigos. Ao ensinar os seus discípulos no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Conforme registro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Os seguidores de Jesus são o sal e a luz do mundo. A luz deles deve brilhar para que os outros vejam e louvem a Deus através da vida deles. O sal era usado não somente como tempero, mas também para conservar a comida. As famílias comprometidas com o padrão bíblico cumprem um dos propósitos de Deus, que é servir de instrumento de formação cristã para todas as gerações. E concluindo, as famílias cristãs e a igreja precisam se despertar através da poderosa ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Família e igreja precisam estreitarem o relacionamento entre si, visando a interação, a edificação, o fortalecimento, o enfrentamento dos desafios e o cumprimento da grande comissão entregue por Jesus às famílias
E a igreja que diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Conforme está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. E para darem continuidade ao tema família, mais uma vez, eu sugiro que leiam o meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, que se encontra à disposição para a venda na livraria da Cadevre, ali bem próximo à rodoviária Prefeito Francisco Torres, na cidade de Volta Redonda. Ou também poderão encomendá-lo ao pastor Zezinho, responsável por esta página no Facebook. Ou, se preferirem, poderão adquiri-lo através do meu endereço eletrônico, que está aqui na tela, lurildocosta@gmail.com. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos estudando como aperfeiçoar o relacionamento conjugal. Estejam conosco e até lá, se Deus quiser.